Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu vou pedir o Kaká para mostrar aí a capa da edição dessa semana, antes que a gente entre aqui nos assuntos principais do programa, só para a gente ter uma passada rápida aqui sobre o que a revista levará às bancas esse fim de semana. A capa é o Netanyahu, Netanyahu que amanhã estará na Assembleia Geral da ONU para se defender o indefensável, né, o que Israel tem feito, não só o genocídio, o massacre em Gaza, mas agora esse terrorismo de Estado em relação ao Líbano e o risco de uma guerra total. Os Estados Unidos e a Europa propuseram um cessar-fogo de 21 dias para acertar uma relação ali, uma interferência diplomática entre o Líbano e o Israel. Netanyahu não aceitou e, bem, veremos. Falaremos aqui também do programa do discurso do Lula e de uma Assembleia Geral talvez mais esvaziada do que nunca, num momento muito delicado do mundo, porque também estamos às vésperas de uma eleição dos Estados Unidos. Então, a gente vai falar de tudo isso nos programas, mas já vamos partir também para o começo dessa conversa, para a gente falar um pouco das eleições, lembrando que hoje, quinta-feira, começa uma espécie de contagem regressiva, estamos a 10 dias do primeiro turno. Acabou de sair há pouco uma pesquisa Datafolha de São Paulo, o cenário está mais ou menos, continua estável, variações dentro da margem de erro, o prefeito Ricardo Nunes com 27%, o Guilherme Boulos com 25% e o Pablo Marçal 21%, oscilou ali de 19% para 21%, aquelas mexidas que os institutos de pesquisa fazem quando não tem muito para mostrar. Então, a margem de erro é sempre muito favorável, né? Você faz ali, mexe ali, parece que aconteceu alguma coisa diferente. Mas, inclusive, nós vamos discutir hoje nesse programa se é isso mesmo, se olhando, principalmente essa pesquisa de São Paulo, se ela está refletindo uma realidade. Mas o tema que nos traz aqui hoje principal é, olhando as 26 capitais que estão em disputa, na maioria delas você tem os candidatos em primeiro lugar, em segundo lugar, com chance de ganhar no primeiro turno, ou disputar o segundo turno em vantagem, são candidatos ligados ao que a gente, por falta de uma nomenclatura melhor, vai chamar de direita. Mas junto ali o centrão, os reacionários, essa nova extrema-direita, e vamos até discutir isso, por que está acontecendo, por que a direita domina as eleições, acho que de forma geral também no país, mas principalmente nas capitais, e o que explica esse fenômeno depois da vitória do Lula, de um ano e meio, ou um pouco mais de um ano e meio de governo Lula, e a impressão de que havia sido superado um certo momento da realidade política brasileira com a derrota do Bolsonaro, embora o próprio Bolsonaro não seja assim uma figura tão decisiva nas eleições desse ano. Esses são os assuntos que a gente vai tratar aqui. A gente recebe para essa conversa o cientista político Carlos Ranulfo. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e é também integrante do Observatório das Eleições. É um projeto que junta cientistas políticos, analistas políticos de várias universidades. Ele já se organiza a várias eleições e, novamente, nesta eleição, como aconteceu em outras eleições, o Observatório das Eleições tem uma parceria com Carta Capital. A gente, semanalmente, durante esse período de campanha, tem publicado artigos a cada edição enviados pelo Observatório das Eleições, e justamente dessa semana, que trata desse assunto, desse avanço da direita, do professor Ranulfo. Então, professor, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu agradeço o convite, estamos à disposição. Bem, e como sempre, eu divido esse programa aqui com a Fabíola Mendonça e com o Maurício Tuzvol. Fabíola, Maurício. Boa noite. Boa noite. Bem, professor, eu vou começar, quer dizer, em geral eu começo com uma pergunta mais genérica, assim, mas eu vou começar por esse Datafolha, que a gente tem visto, não só no Datafolha, mas nas pesquisas têm medido as intenções de voto em São Paulo, a gente um cenário estagnado e o candidato Pablo Marçal, que vinha numa ascendente,
agora mais ou menos estacionado aí nos 20, 19, 21%, a depender da pesquisa. A pergunta que eu faço é a seguinte: obviamente, não só o Datafolha, todas as pesquisas estão mostrando essa estabilidade, principalmente em relação ao Pablo Marçal. A minha dúvida nesse momento é a seguinte, e eu olho, por exemplo, no caso do Datafolha, uma rejeição do Pablo Marçal ali beirando os 48%. O senhor acha que pode acontecer grandes surpresas em relação a São Paulo quando as urnas forem abertas? Ou seja, que esse momento também de confusão, de tudo que da violência e das brigas, afastaram um pouco o eleitorado e essas pesquisas talvez não estejam refletindo a realidade, ou seja, há realmente espaço para o Nunes ter 27%, o Marçal ter 21%? Para o senhor faz sentido essa... Olha, eu acho que faz. A pesquisa da Folha conversa com a pesquisa da Quest, elas dão basicamente os mesmos números. Existe uma pesquisa da Atlas Intel que chega a colocar o Boulos à frente do Nunes, e o Nunes empatado com o Marçal. Mas eu acho que a realidade é essa. Você tem 3 candidatos, todos eles com alguma chance de ir ao segundo turno. Eu diria que o Marçal tem menos chance. Mas o mais provável no segundo turno, Boulos e Nunes. Mas nós aprendemos nos últimos anos que reta final de eleição pode acontecer muita coisa, né? Inclusive esse público, né? Nós vimos candidatos subindo meteoricamente, Witzel, Zema aqui em Minas, quer dizer, redes sociais, né? Coisa que impulsionam a candidatura. Então, surpresa pode existir. O mais provável, eu diria, que é Nunes e Boulos no segundo turno, num cenário mais favorável ao Nunes, porque aí não precisa nem pesquisa. É só perguntar, para onde vai o voto do Marçal? É muito difícil que a maioria do eleitorado do Marçal descarregue seus votos do Boulos. É mais provável que descarregue seus votos no Nunes, que, afinal de contas, é apoiado pelo Bolsonaro. Desculpa, professor, só tem um ponto a levantar sobre isso. Essa disputa que chegou às raias, na verdade, físicas, entre o Nunes e o Marçal, não pode levar a um fenômeno, por exemplo, de o parte desse eleitorado do Marçal não votar em branco ou não comparecer? Olha, uma das coisas que sustenta o bolsonarismo é o antipetismo. É o combate ao comunismo. Então, o Boulos personifica isso. Ele não é do PT, do PSOL, não interessa, é comunista, é o diabo na terra. Então, acho que o eleitorado do Marçal vai em grande número, não vai... É claro que o Marçal agrediu o Nunes, mas o próprio Marçal, se ficar fora, imediatamente vai dizer, é Nunes o segundo turno, não tem dúvida disso, né? A direita sabe muito bem se coordenar. E vai se coordenar. Eu acho que... Não estou dizendo que a eleição no segundo turno é fava contada, né? A eleição no segundo turno é outra coisa, é tete-a-tete, uma disputa mais... Né? Os candidatos têm que ter consistência. O Boulos tem chance de ganhar, mas é uma parada muito difícil para o Boulos. Professor, ainda em relação a São Paulo, a gente está entrando na reta final, você falou aí que nessa última semana tudo pode acontecer. Eu queria lhe ouvir em relação ao voto útil, porque a gente sabe, né, o eleitor de Tabata possivelmente vai migrar para a campanha de Boulos no eventual segundo turno. Não pode acontecer o eleitor de Tabata correr para o voto útil nessa última semana e reverter esse quadro? Olha, o eleitor de Tabata pode, eu acho que tem, acho que o voto útil nesse primeiro turno, acho que a Tabata já está desidratando, né? Ela está hoje com 6%, 7%. Se houver metade desse eleitor da Tabata fizer voto útil agora, o Boulos vai chegar a 30%. Não muda muito o quadro. Tem o eleitor do Datena também, né? O eleitor do Datena vai para qualquer lugar, menos para o Pablo Marçal. Mas nós não sabemos para onde é que ele vai, né? Então, eu acho que o quadro, nesse primeiro turno, não vai ter grandes mudanças. A única surpresa que ele pode ter é o Marçal ir para o segundo turno. Essa seria uma certa surpresa, porque a tendência do Marçal chegou no teto e
está com muita dificuldade de passar desses 20%. E Nunes e Boulos estão acima disso. Então, a única surpresa que eu acho que pode ter é o Marçal ir para o segundo turno. Né? E aí seria, por exemplo, um desastre, né? Nunes e Marçal no segundo turno. Aí podia fechar São Paulo e vender para outro lugar. Professor, desde o início, né, do processo de redemocratização, em 1982, a gente viu nas grandes cidades do Brasil, né, aqui no Rio, em Belo Horizonte, São Paulo, que a esquerda sempre teve um papel importante, né, de primeira ou segunda força. Nós tivemos o brisolismo aqui no Rio e depois a força do PT também, que depois se esvaiu. Em São Paulo, com o PSDB de Mário Covas, né, o PSDB original. Em Minas, com os governos, o senhor falava fora do ar antes de começarem, que se alternaram PT e PSB. Porto Alegre, né, Belo Horizonte, quero dizer, e Porto Alegre com aquela experiência petista de tantos anos. Né? Para onde foi esse eleitor? O Brasil endireitou, como está se dizendo. A gente vê o Boulos, por exemplo, definiu que nessa semana agora a prioridade é correr para a periferia para tentar conseguir mais votos, porque as pesquisas internas indicam que onde ele tem menos votos é onde pensaria que deveria ter mais, que é na periferia, né? Vão querer acionar a Marta Suplicy, aquela coisa toda. Mas é um fenômeno, né? A gente vê também, isso saiu hoje em todos os jornais, que as candidaturas ditas de direita aumentaram 42% nesse pleito em relação à última, de 2020, para prefeito e vereador, enquanto a esquerda decresceu, diminuiu 11%. Para onde foi a esquerda, o eleitor, o Brasil endireitou? A esquerda saiu da toca. A direita, quer dizer, saiu da toca. Essa é a questão. O Brasil sempre teve um eleitorado conservador, sempre teve, né? Conservador, reacionário. Esse eleitorado nunca teve alguém que o trouxesse à tona. Esse é o grande feito do Bolsonaro. O Bolsonaro despertou esse sentimento de ser direita no Brasil. Hoje, qualquer pesquisa que você faça do eleitorado e pergunte para as pessoas se ela é de esquerda ou direita dá 35% a 40%, e esquerda dá 20%. Tá? Então, você tem uma direita... O grande legado do Bolsonaro não é a vitória em 2018, é o fato de ele ter trazido à tona a direita, inclusive o pior da direita. Né? Se você examinar hoje o Congresso Nacional, completamente dominado pela direita. É 60% dos assentos. Os governadores eleitos em 2018 e 2020, metade dos governadores eram de direita, governador de direita. Né? Mesmo a vitória do Lula não mudou esse quadro. O Lula ganhou, mas a direita cresceu no Congresso. E está crescendo nas prefeituras. Em 2020, a direita tinha 56%, elegeu 56% dos prefeitos no Brasil. A esquerda, ela vem caindo desde 2012, tá? Ela vem caindo. 2012 foi o auge da esquerda em termos de eleição municipal. A esquerda conseguiu 27% dos prefeitos do Brasil. Daí ela vem caindo. Em 2020, ela elegeu apenas 15%. Né? E essa queda tem muito a ver com a queda do PT. Né? O PT vem caindo sistematicamente nos municípios e nas capitais. O PT já chegou a eleger 9 prefeitos em 2004. Em 2020, não elegeu nenhum, prefeito de capitais. O PT já chegou a eleger 630 prefeitos em 2012. Em 2020, elegeu 180. Então, você tem... Né? No caso do PT, eu tenho uma explicação. O que aconteceu? O PT, ele progressivamente foi perdendo o apoio da classe média, de uma parte da classe média. O PT sempre foi muito forte na classe média. Por quê? Escândalos, mensalão, petrolão e toda a divulgação que foi dada a isso. Isso afastou muita gente do PT. E, do outro lado, a base organizada do PT, base social, base sindical, perdeu fragilidade. Por que o PT não tem dificuldade no ABC paulista? Porque a base sindical está esfacelada. Os sindicatos perderam a sua força. Então, o PT perdeu tanto o apoio da classe média como o apoio da sociedade organizada, movimentos populares. Se mantém no Nordeste, né, por outras razões. Né? O Bolsa Família, as lideranças novas que surgiram, mas... Então é isso. E o PT é o principal partido da esquerda. A queda do PT é a queda da esquerda. Contraditoriamente, o Lula ganha a eleição. Mas aí nós temos que ver que a eleição de 2022 foi uma eleição sui generis. Era todos contra o Bolsonaro.
né? Já 2026 vai ser outra coisa. 2026 vai ser outra coisa. Não vamos pensar que vai ser todos contra a extrema-direita, porque não vai ser. O cenário vai ser mais amplo. Professor, está chegando alguns comentários. O Alan Machado, como disse o compositor Silvio Rodrigues, o Lula não educou o povo. E o Carlos Almeida pergunta por que a Atlas em São Paulo é tão discrepante em relação às outras pesquisas. Se é que o senhor tem uma resposta aí para isso. A Atlas ela tem dado resultados discrepantes em várias capitais. Por exemplo, em Belo Horizonte, enquanto todas as pesquisas dão Ultramonte na frente, com 30, 27, a Atlas deu Ultramonte com 14 lá atrás. E deu Bruno Engler na frente, né? Os resultados da Atlas têm sido diferentes. Não estou dizendo que são errados, mas são muito diferentes do geral das pesquisas, né? Eles usam outra metodologia. A Atlas recruta os respondentes pelo Google, o que acaba dando uma distorção nas pesquisas da Atlas para pessoas de maior renda. Então, pode ser aí a diferença, tá? Eu não sei. A Atlas não abre os dados dela. Os dados não são completamente abertos. Então, eu não me fiaria muito nas pesquisas da Atlas, não. Eu prefiro seguir Folha e Quest, mesmo o Paraná dá resultados mais similares à Folha e Quest, e outras. O Futuro Inteligência tem feito pesquisas que também são semelhantes à Folha e Quest. A Atlas destoou muito, talvez por causa da metodologia. Sobre o Lula ter educado o povo, eu acho que o papel do Lula nem era tanto esse, né? Acho que o Lula fez 2 bons governos e imaginava que esse terceiro governo seria bom como os anteriores, mas ele não esperava o grau de dificuldade que está enfrentando. Agora, professor, assim, mais um ponto. A esquerda teve um péssimo desempenho na eleição de 2020, a gente tem vários fatores que explicam isso, inclusive todo o processo, a prisão do Lula, principalmente o PT teve um péssimo desempenho. O senhor, de qualquer forma, imaginando que o fato da direita estar em vantagem, como o senhor escreveu no artigo, talvez tenha uma vantagem nesse peso entre esquerda e direita, uma vantagem para a direita, como nunca aconteceu desde 1985. Ainda assim, dá para esperar uma melhora do campo progressista? O campo progressista vai conseguir eleger mais prefeitos do que elegeu no 2020 ou não? Eu acho que vai mais do que 2020, eu acho que sim. Principalmente porque tem 2 problemas. O PDT está muito frágil, tá? O PT está mais forte, o PDT está frágil, o PSB também perdeu força. Você vê que o PSB só está com Recife, mais nada. O PT não tem nenhuma vitória garantida, mas tem 3 disputas muito boas: Teresina, Fortaleza e Goiânia. Porto Alegre é mais difícil, né? Mas eu acho que nas capitais o quadro vai ser mais ou menos igual de 2020. 2020 a esquerda elegeu 5, esse ano elege 4 ou 5. Isso se tudo der certo. Agora, no geral, acho que pode haver um crescimento, mas pequeno. É preciso levar em conta também outra coisa, Sérgio. O centro caiu muito, o PSDB. Por que a direita cresceu tanto? Não é só porque a esquerda refluiu, porque o centro refluiu. E não existe espaço vazio, pô. Vê o que aconteceu em São Paulo. Cadê o PSDB? O PSDB não tem mais prefeito em São Paulo. Foram todos para o Kassab. Entende? O PSDB acabou em Minas, acabou em São Paulo. Então, esse espaço do centro, que era ocupado pelo PSDB, hoje a Folha classifica o PSDB como direita. Esse espaço do PSDB, porque a origem do PSDB, social-democracia, Fernando Henrique Cardoso, era um partido de centro, até centro-esquerda, ele foi aos poucos indo para a direita e hoje não existe mais. Esse espaço foi ocupado por quê? Pela direita tradicional brasileira. O Kassab, o PSD, tenta ocupar esse espaço do PSDB. Por isso ele acena, dos partidos de direita, é o que mais se aproxima do governo Lula. O PSD. É o que mais se aproxima, é o que mais vota, é o que mais dialoga com o governo Lula. Mas mesmo assim, se você pegar Florianópolis e Curitiba, os 2 candidatos do PSD tiveram seu vice indicado pelo Bolsonaro.
Professor, eu queria lhe ouvir em relação ao domínio das redes sociais, porque isso está muito também, é muito bem utilizado pela direita, né? Se esse fator das redes sociais também é um elemento a considerar para o avanço da direita, e aí a gente cita o maior exemplo, é o próprio Pablo Marçal, que ele pode até não ganhar a eleição, mas ele já fez um estrago enorme, e é uma pessoa que vem, né, da internet. A gente tem aqui no Nordeste, no Ceará, em Fortaleza, né? O candidato do PL é um jovem, um rapaz de 26 anos, o André Fernandes, que estava lá atrás nas pesquisas e hoje ele já está liderando, né? Empate técnico, mas está liderando. Aí, com exceção de Recife, o prefeito João Campos tem um domínio enorme das redes sociais, é um jovem também, deve estar 30, 31 um pouquinho, mas a maioria dos candidatos da direita tem um domínio muito grande, né, nas redes sociais. Eu queria saber o peso, né, da internet para esse crescimento da direita. Olha, eu não sou especialista nisso, mas eu vou fazer até um paralelo interessante. Quando a TV apareceu, a esquerda custou a perceber a importância da TV. Ela custou acordar para a novidade, né? E está acontecendo agora também. Quer dizer, a direita no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, deita e rola nas redes. Deita e rola na rede. É como se a esquerda fosse meio velha, tipo, fosse ainda analógica, estivesse custando, não renova seus quadros. Então, aquele pessoal velho, o cara não sabe mexer direito naquele negócio. Mas é isso, você pega aqui um fenômeno mineiro, aqui o Nicolas Ferreira. Ele bom, eu diria que ele é muito mais perigoso que o Bolsonaro, cá entre nós, né? Porque é um sujeito muito inteligente, muito ágil, muito esperto nessa coisa, domina com poucos, né? É um raciocínio muito rápido, muito... eles estão formando, eles têm quadros jovens muito competentes e que dominam com muita facilidade. E a esquerda tem dificuldade nisso, né? Se você pega as lideranças de esquerda, a maioria está lógica, né? Então, eu não sei se isso é só uma questão geracional, mas o fato é que é mundial, né? Em qualquer lugar que você olhe, quem domina isso é a direita, né? Não sei, não tem uma explicação sociológica nem antropológica para isso, é só uma constatação, né? E a nossa sorte é que nessa eleição, tirando o efeito Pablo Marçal, me parece que a televisão está tendo muita importância. Aí no Ceará, por exemplo, o candidato do PT e do PL tinham o maior tempo de televisão, né? Enquanto o Capitão Wagner e o Sarto tinham menos, se não estou enganado. A televisão foi importante. Aqui, o Bruno Engler, do PL, está crescendo na televisão, não é nas redes sociais. Então, isso é bom. O fato da televisão ter recuperado um certo protagonismo nessa eleição, acho que o próprio Marçal destoa, né? Porque ele apresentou um uso novo das redes. Mas, no geral, eu acho que a televisão recuperou um pouco o protagonismo nessa eleição específica. Ô, Maurício, eu só não vou fazer uma pergunta, não, só vou fazer um comentário sobre o fenômeno das redes sociais, porque também a gente continua, de certa forma geral, as ciências sociais, políticas, o jornalismo, acreditando que ali é um ambiente coletivo, como se fosse uma arena, uma ágora, um espaço público, onde quem tem mais habilidade ganha. Quando, na verdade, a gente sabe que são ambientes controlados. Um amigo definiu muito bem. A gente acha que as redes sociais é comandar na rua, mas é comandar num shopping. Tudo programado para você seguir um certo circuito que tem donos, e esses donos têm dado peso. A gente não pode esquecer o fato de que a maioria dos proprietários das plataformas digitais tem um lado nessa disputa, e eles estão, em geral, ligados à direita e à extrema-direita. O Musk é o mais... vamos dizer assim, fanfarrão, mas são quase todos, praticamente todos, das grandes plataformas digitais dos Estados Unidos em geral, são ligados a isso. Eu só queria fazer essa observação. Maurício? Tem uma coisa também interessante, que as plataformas, e esse negócio todo funciona, gira em toda da monetarização dessas plataformas. E a direita, como ninguém, sabe fazer isso. Assim, sabe como ganhar dinheiro, como perseguir dinheiro. Acho que essa está mais no DNA, né, da direita, seguir o rumo do capitalismo do que a esquerda, que sempre teve reticências ao capitalismo. Isso pode ajudar a entender um pouco a coisa também.
Professor, essa questão da derrota, né, digamos assim, no campo das redes sociais, da internet, é uma das coisas que se discute, né, aqui nos grupos de esquerda, mesmo nos diretórios de PT, PCdoB, PSB, PSOL, enfim, e ao lado de outras duas, como motivos desse mau desempenho, digamos assim, da esquerda nas últimas eleições. As outras duas são a falta de penetração. Eu queria que o senhor falasse sobre esses dois aspectos, por gentileza. O que o senhor acha? A falta de penetração no eleitorado evangélico e a predileção por pautas identitárias, que, segundo alguns, estaria afastando a esquerda do seu discurso original e, com isso, perdendo a capacidade de diálogo com a base. Eu queria que o senhor comentasse o que o senhor acha sobre essas duas questões. O caso dos evangélicos, sim, acho que não tem a menor dúvida. A esquerda tem enorme dificuldade de se aproximar e a direita soube manipular isso aí, né? Quer dizer, você vê, o primeiro governo Lula tratou muito bem os evangélicos, né? Inclusive os pastores, as lideranças, tal. Quer dizer, os caras viviam de amores com Lula. De uma hora para outra, o Lula virou o diabo. Quer dizer, a direita soube trazer esse pessoal, colocar a questão da família de uma maneira muito reacionária, muito conservadora no centro, né? E você conversa com pessoas evangélicas que falam que a família em primeiro lugar e por isso, né, não vota no PT ou não vota na esquerda. Então isso não tem dúvida. Acho que tem uma enorme dificuldade para dialogar e para entrar nesse universo que é um universo que cresce no Brasil, né? Não tem a menor dúvida. O Brasil, a Igreja Católica se elitizou de tal forma que ela abriu espaço para os evangélicos, que qualquer garagem se abriu uma igreja e vão embora. Agora não, agora também tem igrejas suntuosas. Quanto à questão da pauta identitária, eu acho que ela tem uma certa importância, mas não tanto. Eu acho que o que mais pesa é o fato de que a sociedade vai se fragmentando. A base social organizada, né, como nós conhecíamos, base sindical, base social, movimentos sociais organizados, isso foi se fragmentando, foi perdendo a força. E você tem hoje uma sociedade muito atomizada, com pautas muito específicas, inclusive a pauta identitária, que acaba, de fato afastando. Por exemplo, a insistência, às vezes, das pessoas usarem linguagem neutra. Todes estão... Ninguém entende o que a pessoa está falando, não adianta. Você vai conversar com populares com linguagem neutra, né? O cara vai achar que você não sabe escrever, né? Então, mas eu acho que isso não é o mais importante. Isso atrapalha, né? Mas eu acho que é uma coisa que nós não podemos colocar contra. É um problema de avanço civilizatório. Questão de gênero, questão de raça, isso é uma questão civilizatória. A questão é como aborda isso sem se transformar numa conversa de gueto, né? Então, um gueto dali, um gueto dali, um gueto dali, o resto é tudo inimigo, porque não é da nossa tribo. Acho que esse é o problema, quando você transformar a sua identidade numa trincheira contra o resto. Aí você começa a dançar. A centro-direita, a direita cresce onde? Cresce na classe operária francesa. A classe operária francesa hoje vota mais do Le Pen do que da esquerda. Então, você tem um processo de confusão, atomização da base social da esquerda. Isso é mundial. E aqui também, né? A base social está esfangalhada. E aí como é que você... Qual foi a importância do Bolsa Família? Foi que era um programa social que deu uma certa base social, mas dependendo do quê? De uma política pública. Então, você tem uma base social arregimentada por política pública. Foi esse o grande trunfo que o governo Lula... E até hoje isso rende para o PT no Nordeste, né? A base social do PT hoje depende muito desse tipo de política pública. Significa que se você sai do governo, você perde o acesso a essas pessoas. Veio o Bolsonaro criando aquelas coisas todas, né? Os bolsos não sei das quantas, distribuindo dinheiro para ganhar a eleição. Se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, ele podia, de uma vez por todas, criar um abismo entre a esquerda e sua base social. Professor, uma discussão que tem ocorrido desde o início da campanha, já não tem mais efeito, mas a discussão foi o seguinte: o Pablo Marçal deveria ou não deveria ter sido convidado para os debates? Porque quando ele foi chamado, ele ainda estava na casa dos 11%, 12%, 13%,
a forma como ele atuou alavancou a candidatura dele, ele foi lá para casa dos 19, 20, e aí as TVs que organizaram os debates diziam, mas ele agora está com 19, 20, embora o partido dele não tenha aquela representação suficiente exigida pelo TSE, pelo Tribunal Regional Eleitoral, para que ele participasse dos debates. E eu pergunto, deveria ou não deveria ter sido chamado para o debate? Se isso, na verdade, em nome de uma pretensa igualdade de oportunidades na eleição, você acaba plantando a semente que destrói a própria democracia, e o quanto os meios de comunicação têm responsabilidade num fenômeno como o Pablo Marçal? Olha, aí é um assunto delicado. Eu acho que, uma vez que ficou evidente qual era a estratégia do Marçal, eu acho que os partidos deveriam ter... Acho que eles deveriam deixar de ser convidados. Na medida que ficou evidente que o que ele faz ali é inviabilizar o debate, né, para fazer a sua propaganda. Não há debate com o Pablo Marçal. Né? Então, eu tenho a impressão de que, como ele não cumpria os requisitos legais para estar no debate, eu acho que não haveria problema algum se ele fosse excluído da conversa. Agora, é claro que não sei se isso... isso tem importância, porque a imprensa ela acaba repercutindo exaustivamente todas as canetadas, as porradas físicas ou morais ou psicológicas que o Marçal dá no debate. O Marçal acaba sendo a notícia, né? A repercussão. Eu acho que também se poderia dar menos destaque a isso, né? Mas são decisões difíceis de ser tomadas. A decisão de desconvidar alguém que você convidou inicialmente, porque inicialmente você poderia imaginar que o Pablo Marçal ia debater, né? Isso foi ficando evidente ao longo do tempo. E esse desconvite, ele certamente tentaria usar como uma evidência que o sistema é contra ele e tal, e alimentar suas redes com isso, né? Eu não sei se o Pablo Marçal, acho que nós não temos evidência suficiente para dizer que o Pablo Marçal cresceu por causa dos debates. É mais provável que ele tenha crescido pelo uso eficiente que ele faz das redes. É claro que ele usa nas redes o material que produz nos debates, mas ele poderia produzir de outra forma. Professor, sem querer lhe pedir para fazer futurologia, mas aí pelo seu repertório, né, enquanto estudioso do campo político, do campo da política, por quanto tempo o senhor acha que o Brasil vai viver essa onda ultraconservadora? E mais que isso, né, o que é preciso acontecer, né, para que essa era, né, da ultradireita passe o mais rápido possível? Não sei, Fabiola, eu sou meio pessimista, porque eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje no Brasil é o fato da direita ter conseguido chegar a 60% do Congresso. E o Congresso hoje está muito empoderado. Você vê que os deputados hoje têm... O Congresso movimenta 50 bilhões de emendas. E a maioria desse dinheiro está na mão da direita. E isso vai se refletir agora nas eleições municipais, né? Ninguém é bobo, vai se refletir diretamente. Depois das eleições municipais, pode se refletir nas eleições de 2026. Então, eu acho que a direita, que não é a ultradireita, é toda a direita, do PSD ao PL, criou um ciclo que eu não, para ser muito sincero, eu não vejo a curto prazo, eu não vejo como interromper, porque o centro refluiu de maneira absurda, né? O PSDB não existe, o MDB, boa parte do MDB também vai sendo cooptado pela direita. O candidato do MDB em Porto Alegre é apoiado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro indicou o vice do cara, o Sebastião Melo, né? Tem vários candidatos do MDB apoiados pelo Bolsonaro, que esse é o centro. Então, quer dizer, não tem centro, não tem um centro que queira peitar a direita junto com a esquerda. E a esquerda não dá mostra de crescimento. O PT vive um momento difícil, porque a carreira do Lula está chegando ao fim. O PT tem que sobreviver ao Lula, reciclar, surgir como um partido novo e manter todo esse ímpeto que ele teve durante o Lula.
Então, eu diria que o PDT está em queda. O PSOL não cresceu. Então, eu não tenho... Na minha bola de cristal, eu vejo nuvens um pouco cinzas, entende? Assim, eu não vejo... Eu acho que a curto prazo, eu acho que o que tem de progressista hoje na sociedade brasileira é o STF. Então, felizmente, o STF, e o fato de que o Brasil, eu diria que a direita está controlando instituições importantes, mas o eleitorado, no geral, ainda é disputável. Isso, tanto é que Lula ganhou a eleição. E tanto é que a esquerda pode ganhar de novo em 2026. Não há nada que impeça, ou Lula ou Haddad, qualquer um dos dois, o Lula é mais do que o Haddad, competitivo e pode ganhar em 2026. Sem dúvida nenhuma que pode. Né? Mas se ganhar, vai ter diante de si um congresso conservador, não tem a menor dúvida. E governadores conservadores, e prefeitos conservadores. Então, quer dizer, o país pode, inclusive, viver com essa falta de sintonia. Um presidente mais progressista com um Congresso, né, mais conservador. O que é muito complicado, né? É muito complicado. Você fica prisioneiro. Você vê, a coisa mais espetacular dessa legislatura é que a pauta conservadora avançou mais no governo Lula do que no governo Bolsonaro. Questão do aborto, questão do marco temporal, tudo que você imaginar, porque você tem a presidência da CCJ com aquela menina do PL. Aqui não Deus acuda. Né? Então, você tem uma pauta conservadora que avançou mais no governo Lula do que no Bolsonaro. Porque no governo Bolsonaro, o primeiro presidente da Câmara, o Maia, bloqueava tudo que o Bolsonaro queria no sentido conservador. Ele vetava, não passava nada. E depois, quando o Lira entrou, o Lira não tinha interesse em tocar a pauta conservadora. O negócio do Lira era outro. No governo Lula, não. O bolsonarismo se organizou e consegue pressionar o Centrão para fazer a pauta conservadora andar. Então, é um cenário muito difícil, muito difícil. Eu acho que a esquerda tem... Uma coisa que a esquerda tem que fazer para 2026 é deixar de disputar entre si. Acho que você tem que perceber que o avanço da direita exige que você crie um amplo campo progressista. Tá? Então, você não pode ter dois candidatos de esquerda disputando. Né? O mar não está para peixe. Você tem que criar um campo progressista da esquerda, o PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, o PB, conversarem, tentar afunilar propostas, afunilar candidaturas, tentar atrair parte do centro, que são progressistas, para enfrentar, porque vem um rolo compressor da direita por aí. Né? Cada vez que você fragmenta, né? Lá em Porto Alegre, saiu a Maria do Rosário para o PT e saiu a menina do PDT em quarto lá. Ela tem chance nenhuma, mas ela atrapalha a Rosário. Em BH, PT e PDT não conseguiram conversar. Em Fortaleza, PT e PDT estão brigando. Né? Em Florianópolis, tem um candidato do PSOL que poderia ir para o segundo turno se fosse apoiado pelo PT. O PT lançou candidato, não vai nenhum dos dois. Então, é preciso ter senso de urgência. É preciso ter senso de urgência. Eu acho que as forças de esquerda têm que sentar, conversar e tentar afunilar ao máximo para perceber que ou faz isso, ou nós vamos ter muitos anos de domínio da direita pelo país. Bem, com essa mensagem muito otimista do professor Carlos Zanufo, eu me despeço, professor. Bem, estamos aí 10 dias das eleições, a gente tem visto até algumas coisas interessantes. Parece que a Natália Bonavides, por exemplo, está recuperando algum terreno e pode ir para o segundo turno no Rio Grande do Norte. Né? É uma surpresa. Mas foi da pesquisa do Atlas Intel. Que foi da Atlas Intel. Tá. Veremos as outras, então. Veremos as outras. Mas, professor, bem, a gente poderia ter muitos assuntos para conversar aqui, mas a hora do programa, também o tempo do senhor. Eu agradeço, esperamos tê-lo aqui novamente. Lembrando que a parceria com o Observatório das Eleições continuará também no segundo turno, até o fim do segundo turno. A gente publicará semanalmente textos do Observatório das Eleições, então acompanhe na revista. Professor, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima. Bom final de semana para vocês aí.
Bem, a gente, essa semana, na terça-feira, o presidente Lula, como de praxe, como cabe ao Brasil, fez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Falou de vários temas, os principais eixos dele, como tem sido grande parte de grande parte da tradição da diplomacia brasileira, acrescentando também temas mais novos. Ele passou pelo multilateralismo, a defesa do multilateralismo, a defesa da reforma das instituições e das Nações Unidas, falou de paz, falou de meio ambiente, que aí é um tema novo, e falou de redes sociais, da democracia e dos riscos que as plataformas digitais impõem à democracia. A gente vai assistir desses trechos. Vamos dizer assim, foi uma menção colateral ao Elon Musk. Ele falou sem citar o Elon Musk, mas foi um momento, vamos dizer assim, importante do discurso do Lula. O Cacau vai mostrar para a gente agora. No Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente ante investidas extremistas, messiânicas e totalitárias que espalham o ódio, a intolerância e o ressentimento. Brasileiras e brasileiros continuarão a derrotar os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. Esse discurso do Lula foi um discurso muito bem feito, muito bem conduzido, mas é uma espécie de semente no deserto, porque esse é o momento, talvez, nos últimos anos, das reuniões das Assembleias Gerais da ONU, que, em geral, viraram uma espécie de tour para líderes mundiais, assim, o pessoal vai passear e delas não sai muita coisa, mas essa talvez seja a mais esvaziada das Assembleias Gerais esvaziadas da ONU. Como eu disse no início desse programa, estamos há praticamente um mês das eleições dos Estados Unidos, e, portanto, os Estados Unidos participam daquilo com mais distanciamento do que participam. Nós temos cada um falando do seu lado. O Zelensky foi lá, fez um discurso, o Netanyahu vai estar amanhã para defender o indefensável, que é o que Israel tem feito em Gaza e agora no Líbano. O Lula faz essas propostas todas, mas todos os sinais são de que não há uma vontade das principais potências de mudar, principalmente o Conselho de Segurança, que é ainda a estrutura de 1945, a única exceção que se abriu foi para incluir a China. O Conselho de Segurança, basicamente, é o conselho dos vencedores da Segunda Guerra, né? Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia, e depois de algum tempo a China acabou sendo incluída. Você tem observadores, você tem o tal do Conselho de Segurança amplo, mas sem poder de voto. Você tem um conselho totalmente travado, porque o veto de um participante impede qualquer tipo de resolução, de tomada de decisão. Então, é isso. Foi um discurso interessante do Lula, num momento, vamos dizer assim, um bom discurso, num momento não tão bom ou inadequado, não inadequado pelo presidente Lula, mas pelas circunstâncias geopolíticas. De qualquer forma, esse é um tema que, em algum momento, o mundo vai ter que enfrentar. Se achar que o multilateralismo, que a existência da ONU ainda vale a pena. Vamos lembrar, por exemplo, que se o Donald Trump ganhar as eleições em novembro, o multilateralismo vai para o buraco. Ele já tinha feito isso no primeiro mandato. Cortou dinheiro da ONU, cortou dinheiro da contribuição da OTAN. Ele promete, por exemplo, se ganhar, retirar a ajuda que tem dado à Ucrânia, e, ao mesmo tempo, disse que liberará Israel para fazer o que quiser. A proposta dele é que Israel acabe com a faixa de Gaza, ocupe a faixa de Gaza, expulse ou mate quem está lá. Basicamente, essa ideia do Trump. Então, foi esse momento delicado. A gente tem outras também reportagens interessantes nessa edição. Eu queria
tem do Maurício e da Fabíola. Vou começar pela Fabíola, porque depois vamos dizer assim, desse momento animador que a gente teve aqui com o professor Carlos Ranulfo em relação ao futuro da democracia brasileira, de qualquer forma, Fabíola, teve um crescimento interessante, vamos dizer assim, até exponencial, embora ainda muito relativo ao tamanho das candidaturas, mas a gente teve um crescimento digno de nota das candidaturas da comunidade LGBT. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa a sua reportagem dessa semana, que você falasse um pouco dessa e, obviamente, entregar tudo para o pessoal poder ler em casa depois, com calma. Certo. Então, ainda que tenha todo esse avanço da direita, né, os movimentos sociais continuam resistindo, sobretudo as chamadas minorias, né? No caso, a comunidade LGBTQIA+, está tentando ampliar, né, a ocupação dos espaços políticos e a cada ano vem aumentando o número de candidatos nas disputas eleitorais, né? Esse ano, pela primeira vez, o TSE fez o cadastro, fez o registro, colocou como opção lá para cada candidato fazer também os que quiserem, né? Opcional, a identidade de gênero. Então, a gente tem mais de 3 mil candidaturas LGBTQIA+, né? Claro, a grande maioria para vereador, quase 3 mil vereador, 41 prefeitos, alguns candidatos a vice-prefeito. E aí é difícil, né? A comunidade reclama muito de falta de apoio, de recurso, até algumas dificuldades internas nos partidos, inclusive os partidos de esquerda também. Então, assim, mas uma comunidade, uma população que resiste, né? E vai continuar ocupando esses espaços. E aí a gente tem exemplos, né, de alguns parlamentares, né, dessa comunidade, exemplo da deputada federal Érica Hilton, né, que é uma referência, né, para a comunidade e faz um bom trabalho. Então, assim, eles resistem, estão com candidaturas postas, aí eu trago isso na matéria. O principal nome nessa eleição é uma das candidatas lá em Belo Horizonte, a Duda Salabert, que é candidata pelo PDT, uma mulher trans, que está na disputa, com pouca chance, né, de chegar ao segundo turno, mas, enfim, é um movimento que tende a crescer. Eu convido todo mundo para conferir esses detalhes lá na matéria. Muito bem. E o Maurício tratou de um tema também candente, um tema importante, inclusive anunciado pelo Lula, que é a intenção de criar autoridade climática para justamente lidar não só com a transição ecológica necessária não só ao Brasil, mas ao planeta, mas também para conseguir dar resposta a essas queimadas, a coisa mais efetiva de curto prazo, as inundações, as queimadas, a seca. Agora, Maurício, isso está também gerando ali uma certa divisão no governo, não é isso? É isso, Sérgio. A matéria mostra exatamente essa disputa que está sendo travada aí internamente no governo, né? O Lula, como você falou, ele lá na ONU, um dos aspectos do seu discurso foi o aspecto ambiental, né? E dessa vez, ao contrário da passagem do ano passado, e mesmo antes dele assumir, né, quando ele foi na COP do clima, a postura do presidente e do governo brasileiro foi um pouco mais na defensiva, digamos assim, né, por conta de todas as emergências climáticas que estão acontecendo, as enchentes e os incêndios, né? Isso coloca em xeque, de certa forma, a capacidade do Brasil de lidar com essas questões, né? E antes de ir, né, no dia 10 de setembro, mais precisamente, o Lula, numa visita a Manaus, ele anunciou a intenção de tirar da gaveta essa proposta de criação da autoridade climática, né, que vai ter esse perfil que você já falou, Sérgio. E essa proposta vinha desde antes do governo, mas foi abortada, digamos assim, logo que o governo começou, né, porque houve uma divergência sobre o perfil que teria essa autoridade climática, se ela seria subordinada a algum ministério, se ela seria independente, autônoma nos moldes do Banco Central, se ela seria diretamente ligada à presidência da República. E o fato é que o Lula, ao anunciar a sua intenção de criar agora a autoridade climática para poder dar combate a essas emergências que estão acontecendo, ele reacendeu essa disputa, viajou para Nova York e nesses dias que ele esteve lá, a disputa cresceu e a matéria mostra esses bastidores aí do que está por trás da criação da autoridade climática. Bem, muito bem. Fabíola, você tem alguma dica aí da semana para o pessoal? Bom, a minha dica é ficar de olho aí nessa última semana de eleição, né? Eu acho que as próximas pesquisas podem revelar algo novo. Acho que até, de repente, um voto útil a gente pode perceber nas próximas pesquisas. Eu acho que essa reta final de campanha pode trazer novidades.
Maurício? Sérgio, para completar o Baixo Astral, que foi o programa de hoje, eu estou de olho no desdobramento do que está acontecendo no Oriente Médio, né, com o bombardeio de Israel ao Líbano e a resposta que o Hezbollah está dando. Os Estados Unidos, como você falou, contra da eleição, parece que não está muito atento a nada nesse momento, né, porque por causa tanto de esvaziamento dos órgãos multilaterais, falta de atenção também, né, nessas questões de guerra. Nós temos no conflito Rússia-Ucrânia o presidente russo Vladimir Putin dizendo que se usarem bombas no território russo da OTAN, ele vai responder com arma nuclear. Quer dizer, nós somos, eu não vou falar a idade de ninguém aqui não, mas algumas pessoas aqui nessa sala cresceram com medo, né, da bomba nuclear, né? Nós vivemos isso na época da Guerra Fria e tal, isso passou e agora parece que está voltando, né, gente? E, enfim, esses desdobramentos, eu acho que o mundo está realmente correndo perigo nesses próximos meses aí. Bem, é isso, mas eu, de qualquer forma, desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima. Fabíola, Maurício? Tchau, gente. Valeu.